Bom, vamos calcular essa integral aqui. Aqui já está a integração, vou explicar o que foi que aconteceu. O epsilon elevado a x, seja derivando ou integrando, ele não muda. Então, repete. 5 epsilon elevado a x. O 3 é uma constante, a gente repete a constante. A integral de seno de x é menos cosseno de x. Então, por isso que esse mais aqui virou menos. E aí coloco aqui o cosseno de x. Se fosse fazer passo a passo, ficaria mais 3 vezes, aí abre parêntese, menos cosseno de x. Aí mais com menos, viraria menos, vinha para cá. Menos 3 cosseno de x. Mas já dá para colocar direto mesmo, tá bom? Então, lembrando, seno de x integrando vira menos cosseno de x. Por isso que nós temos esse menos aqui. A integração está pronta, está na hora de substituir os valores. A gente pega primeiro aqui, quando o x vale π, então fica 5epsilon elevado a π, menos 3 vezes cosseno de π. Aí menos, que é a fórmula clássica, né? Menos os valores quando o x agora vale zero. Então, 5epsilon elevado a zero, menos 3 vezes cosseno de zero. Onde tinha x, eu coloquei o zero. Aqui nós temos que saber um pouco de trigonometria, já não são regras de integração. Nós temos que saber qual é o cosseno de π e qual é o cosseno de zero. Eu vou simplesmente jogar os valores aqui. Se você não sabe calcular isso aí de cabeça, eu vou te ensinar no final do vídeo. Você tem que saber isso aí de cabeça. Mas eu vou mostrar no final do vídeo como é que a gente raciocina a esse respeito. Então, por enquanto, anota o valor, me acompanha. Se você tem dúvida com isso, assista até o final. Então, vamos lá. Aqui está a resposta. Ó. 5epsilon elevado a π, só repetir. Menos 3, só repetir, vezes. O cosseno de π, gente, é menos 1. A explicação vai vir mais tarde, tá bom? Então, o cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de epsilon elevado a zero. Aí você tem que lembrar, qualquer coisa elevada a zero dá 1, ok? Então, a não ser o zero, né? Mas o resto, qualquer valor que não é zero elevado a zero, vai dar 1. Então, 5epsilon elevado a zero virou 5 vezes 1. Menos 3 vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. A explicação vem daqui a pouco. Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Olha só como é que vai ficar. Eu tenho aqui o 5epsilon elevado a π. Menos com menos aqui vira mais. Então, 3 vezes 1, 3. Mais 3. Repete o sinal de menos. Aqui eu tenho 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Continuando, olha só o que a gente tem aqui. Ó. 5epsilon elevado a π, eu repito. O mais 3, eu repito. Agora, olha só, ó, eu vou fazer essa conta daqui de dentro. 5 menos 3 dá 2. Esse 2 ele dá positivo, mas por causa do sinal aqui de fora, ele vira 2 negativo. Agora é só pegar, né? Ó, 3 menos 2 vai dar 1. Então, ficou 5epsilon elevado a π mais 1. Bom, pessoal, agora anota aí, se você não anotou. Nós vamos fazer aqui a explicação dessa ideia aqui do cosseno de π e do cosseno de zero. Olha só o desenho aqui. Ó. O que acontece? A parte vertical é o seno, não vou falar sobre ela aqui, e a parte horizontal é o cosseno, que é aquele que nos interessa. Quando nós trabalhamos com 0 grau, tá? Cosseno de zero, a gente sai aqui ó, do centro e segue reto aqui. Ó. Ok? A distância do centro até a borda dessa circunferência é 1. É por isso que a gente colocou o cosseno de zero como sendo 1 positivo. Porque, lembra, para a direita nós temos 1 positivo, para a esquerda nós temos 1 negativo. Então, cosseno de zero deu 1. Conforme eu avanço nos graus, o valor de cosseno vai diminuindo. O máximo que ele alcança é quando for cosseno de zero, que é 1. Mas, por exemplo, ó, o cosseno de 45 graus vai vir para cá. Ó. Perceba que a distância já diminuiu um pouco, né? Ele não foi até lá no 1. Ele foi até esse valorzinho aqui, que é o raiz de 2 sobre 2. Quando eu passo de 90 graus, o que vai acontecer? Ele vai ficar negativo. Né?
Meu desenho está torto pra caramba, teria ter chegado aqui em cima, mas tudo bem. Tá? Ele vem aqui em cima e desce. Então aqui, perceba que já deu um valor negativo. Isso aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Quando ele vai se aproximando dos 180 graus, ele vai chegando mais perto do menos 1. Então aqui é menos 0,9, mais ou menos. Agora, quando ele chegar de fato no π, que é 180 graus, aí a distância do centro até onde está batendo vai dar menos 1. Por isso que deu cosseno de 0,1 positivo, cosseno de π, que é 180 graus, deu menos 1. Tá bom? Então, qualquer coisa menor que 90 graus vai dar um cosseno positivo. Cosseno de 90 graus em si dá zero, porque ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Qualquer ângulo maior que 90 graus, ele vai dar negativo, tá certo? Ele vai dar negativo, e o mais negativo que ele chega é quando chega no 180 graus. Então, por isso que cosseno de π deu menos 1. Espero ter ajudado. Valeu!